Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Robots. Na aula passada iniciamos o software do sensor frontal do DumpBot. Hoje vamos dar continuação ao software. Como mencionado, vamos programar em tempo real este algoritmo para que você aprenda ainda mais. Pois todo esse conhecimento que você está adquirindo com o DumpBot você pode aplicar para outros tipos de robôs também. Então não precisa se limitar apenas à unidade robótica proposta dessa nossa temporada. Você pode adaptar para diversas unidades robóticas, inclusive esse sensor que estamos desenvolvendo, que utiliza o sensor de ultrassom, e vamos utilizar o PIC12F675. Continuando o código então, let's get started! Estamos aqui no Isis com o nosso microcontrolador e as entradas e saídas que vamos utilizar dele. Capacitor de desacoplamento sempre recomendável. O trigger já está pronto, fizemos isso na aula passada com vocês, utilizando uma interrupção, a interrupção do timer 0 para este pulso de trigger. E já confirmamos o funcionamento. Vamos dar um play aqui para demonstrar. Aqui está o pulso em nível alto, de aproximadamente 10 microsegundos, e em um período, o nosso período, que foi configurado pelo estouro do timer, de aproximadamente 65 milissegundos, o datasheet do sensor de ultrassom sugere um período para este pulso de trigger de aproximadamente 60 milissegundos. Você pode colocar períodos um pouco mais distantes se quiser, sem problema nenhum. Então colocamos aí uns 65, 62 milissegundos e a primeira parte do projeto está desenvolvida. Agora vamos para a segunda parte. A ideia da aula de hoje é configurar a interrupção externa. Vamos utilizar a interrupção externa para medir o pulso de eco, para perceber a mudança de estado da saída de eco do sensor de ultrassom. Por isso que eu já coloquei essa label aqui no GP2. Porque o GP2 do 675 é a interrupção externa. Vejam aqui escrito INT. Para fazer o teste inicial, se configuramos adequadamente a interrupção externa, o que eu aconselho é utilizar um botão bem simples, aquela famosa chave tátil de contato normalmente aberto. Vamos pegar um resistor de pull-up. E aí vamos ligar aqui. Resistor entre o nosso botão e o VDD, por isso que é pull up, e ele vai manter a nossa entrada de eco em nível alto. E o nosso botão que vai para o terra. E vamos ter que testar aqui. Então colocar uma label de eco. Com isso eu ligo este ponto aqui, neste ponto aqui, pois tem o mesmo nome. Quando eu pressiono o botão, envio o nível lógico baixo para essa entrada. O resistor de pull-up mantém a entrada em nível lógico alto. Portanto, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a transição de high para low. É isso que você tem que raciocinar. Então, temos aí uma borda de descida. Então, você já sabe que tem que configurar como borda de descida para este teste aqui. Na prática, quando formos finalizar o nosso código, vamos ter que fazer o seguinte. Quando houver a transição de low para high, eu vou acionar a contagem, e eu vou precisar do timer 1 para fazer a contagem do eco, do pulso em eco. E eu tenho que, no entretempo, habilitar para high to low a interrupção externa. Então eu vou utilizar os dois modos da interrupção externa, porque quando o eco for de baixo para alto, eu ativo a interrupção externa e inicio a contagem do timer 1. Mas quando for de alto para baixo, eu sei que terminou o período do eco, que ele estava em nível alto. Então eu tenho que modificar isso na interrupção externa. Então ela vai de high para low, para na próxima interrupção externa, que vai ser de alto para baixo, desativar o timer 1. Desativando a contagem do timer 1, o valor que eu tenho no timer 1, o conteúdo que eu tenho no registrador do timer 1, já é o período
relativo ao pino de eco. Bem bacana, né? E é isso em microsegundos, já que já nos facilita bastante, pois em microsegundos, por causa do ciclo de máquina que estamos utilizando, que é 4 MHz, e o datasheet do HCSR04 tem lá a equação que utiliza o pulso de eco em microsegundos para calcular a distância. Isso veremos mais à frente. A ideia de hoje é apenas fazer funcionar a interrupção externa. Então, assim que você constrói um algoritmo, estamos construindo ele desde a aula passada e vamos indo em tempo real com vocês, que o aprendizado é bem bacana. Então, se eu der um play aqui no Proteus, a nossa int, a interrupção externa, já tem aqui o quadradinho vermelho, indica que está em nível alto por causa do resistor de pull-up. Pressionei o botão, ficou azul por causa que estou ligando ao ground. Então envio o nível lógico baixo, soltei, fica vermelho. Mas não vai acontecer nada agora porque não configurei nada ainda, só estou testando o meu hardware. E observe no osciloscópio que o pulso de 10 microsegundos se mantém também. O código já está aqui, iniciamos ele na aula passada e vamos continuar ele. Vamos agora fazer aqui na interrupção o teste da interrupção externa, testar a flag da interrupção externa. Qual é a flag? Posso consultar no datasheet. Temos aqui na página 15 o registrador intcom. E aqui está a flag, é int_f. Essa é a flag da nossa interrupção externa. E o int_e é a flag habilitadora. Se você observar aqui, temos o int enable, external interrupt enable bit, que é o bit de habilitação, coloco 1, eu habilito. E a int if é a flag de teste, que deve ser limpa via software, como diz aqui para nós. Então, int f, eu testo se está em nível alto. Ocorreu uma interrupção externa. Se ocorreu, ele vai executar o que está entre as chaves. Portanto, sim. Vamos limpar a flag. Via software. Então, limpa flag da interrupção externa. E aí vamos configurar uma das nossas saídas. Vamos trabalhar com duas saídas para medir duas distâncias distintas, como mencionado nas aulas passadas, e a Out1 é a GP4. No mapeamento de hardware, podemos colocar então define Out1 GP4 underline bit. Quando ocorrer a interrupção externa, Out1 vai ser igual ao seu inverso. Portanto, till Out1 inverte estado de Out1. E aqui no Proteus eu posso colocar uma label, escrever Out1 e vamos colocar uma logic probe. Que vai indicar o nível lógico, fica mais destacado. Só para o teste do nosso código. Voltando para o microC, o que eu preciso configurar agora são os registradores intcom e o optionReg. No intcom, como eu estou trabalhando bit a bit aqui, eu posso fazer o seguinte. Int 0, aliás é int e underline bit igual a 1. Habilita a interrupção externa. Com isso já está habilitada, só que eu preciso dizer se é borda de subida ou descida. No caso desse teste aqui é a borda de descida que selecionamos. Isso você configura aqui na página 14 no optionReg.
o bit 6 do Option Reg, que é o int id, ou seja, a borda da interrupção externa. Se eu coloco em 1, é rising id. Se eu coloco em 0, é falling id. Rising, borda de subida. Falling, de descida. Então, eu quero ver de 1 para 0, de acordo com o hardware. Eu tenho que colocar 0 no bit 6. O Option Reg está com 87 hexa, ou seja, o nibble mais significativo em binário é 1, 0, 0, 0. Já está em 0, já está configurado como borda de descida. Interrupção externa em borda de descida. A princípio, o código é esse. Compilando de novo. E aí vamos modificar isso no decorrer do desenvolvimento, pois a priori eu tenho que medir uma transição de 0 para 1 com o sensor de ultrassom, mas só para o teste de hoje. Vamos dar um play. O nosso osciloscópio mostra o pico de 10 microsegundos. O eco está mostrando, aliás, a saída 1 está mostrando alta impedância porque eu não configurei como saída, ainda faltou esse detalhe. O Trees I/O está em 3D, que configura apenas o GP1 como saída. Eu quero configurar o GP4 e o GP5. Já vamos deixar os dois configurados como saída. Então eu coloco 0 no nibble mais significativo. Então GP4 e GP5 como saída. Compilando de novo. Nenhum erro, nenhum aviso. Vamos dar um play. Agora ele está mostrando o nível baixo. Pelo código, quando eu pressionar o botão, ele vai executar a interrupção externa, pois haverá a transição de 1 para 0, falling id, e vai inverter o out 1, ou seja, ele está em 0, ele vai para 1. No novo pressionar, ele vai estar em 1, vai voltar para 0, então ficará invertendo. Será que vai acontecer isso? Pressionei e foi para 1. A princípio, nossa interrupção está legal. Pressionei de novo, foi para 0. Então, vejam que a interrupção externa por borda de descida está configurada e funcionando. E aí o mais interessante disso é que ela não atrapalha o nosso pico de 10 microsegundos, pois ele também está sendo feito com uma interrupção. Então, veja que eu posso pressionar aqui e as duas estão funcionando bem certinho como esperar. E aí o teste relativo de flags, eu coloquei a flag do timer 0 inicialmente. Então esta é a minha prioridade relativa de interrupção, que é aquele sistema de testes, que como sabemos do curso de PIC, a família 16F não tem prioridade de interrupção, são todas no mesmo vetor, por isso eu estou testando na ordem que eu quero priorizar relativamente, certo? É isso, galera. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, deixe suas dicas, sugestões e elogios aqui embaixo. E como mencionado, você pode utilizar o conhecimento já adquirido para desenvolver outras unidades robóticas também, além do DumpBot. E em breve continuaremos também com a mecânica do DumpBot, o sistema do elevador, e vamos construir esse sensor na prática, fazer os testes práticos dele. Então, as próximas aulas têm bastante conteúdo interessante para você. Esse foi mais um vídeo da sua série Robots. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda pra caramba. Se é novo aqui no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, porque aqui publicamos diariamente cursos, tutoriais e projetos para você. Muito obrigado pela audiência e de sempre nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!